Olá, bom dia, mais uma vez. Obrigado pela vossa presença. Vamos iniciar a segunda parte deste webinar. Recordar apenas que esta emissão está a ser gravada e ficará disponível na página do YouTube da Entidade Reguladora da Saúde. Este webinar sobre livro de reclamações eletrónico é bastante amplo, permite diversas abordagens e no âmbito da sua atividade e promoção da literacia em saúde, a entidade reguladora vai começar a divulgar um conjunto de vídeos informativos que permitem esclarecer algumas dúvidas de forma simples. Este vídeo foi cuidadosamente preparado para esclarecer os direitos e deveres dos utentes e destacar o papel da entidade reguladora da saúde na promoção de um sistema de saúde justo e transparente para todos. O que fazer em caso de conflito com o prestador de cuidados de saúde? Para garantir que tudo corre bem entre si e o prestador de cuidados de saúde, a ERS ouve as suas reclamações, elogios e sugestões e certifica-se que lhe é dada toda a informação que precisa. A ERS promove o diálogo entre si e os prestadores. E quando alguma coisa não corre bem? Primeiro, conheça os seus direitos e deveres e a melhor forma de os pôr em prática em www.ers.pt/utentes/direitos e deveres dos utentes. A ERS dá-lhe em permanência a informação, orientação e apoio que precisa. Contacte o prestador. Tente encontrar uma solução conjunta. Se não ficar satisfeito, faça sugestões ou reclame por escrito. Exija o livro de reclamações, físico ou eletrónico. Seja objetivo. Se não reclamou ao prestador, pode fazê-lo diretamente à ERS. Use o formulário online. A ERS dá a conhecer a reclamação ao prestador, que é quem deve enviar-lhe uma resposta. Se a reclamação não se enquadrar nas atribuições da ERS, será encaminhada para a entidade competente. Se for da sua competência, verifica se existem irregularidades e se o prestador corrigiu ou garantiu a resolução da situação. Caso detecte a violação dos seus direitos, verifica a desadequação ou insuficiência das medidas adotadas, a ERS emite instruções, recomendações ou instaura contraordenações. Mesmo que tenha apresentado uma reclamação, pode recorrer à mediação de conflitos disponibilizada pela ERS, uma alternativa aos tribunais. www.ers.pt ERS, 20 anos pela saúde de todos. Esta foi a primeira exibição deste vídeo. A partir deste momento, ele fica disponível no canal do YouTube da Entidade Reguladora da Saúde e pode ser revisto e partilhado por todos. Vamos então agora à segunda parte deste webinar, agora com a Sofia Nunes. Olá, bom dia, Sofia. E vamos então recordar apenas que o webinar está a ser gravado, que ao abrigo do RGPD, depois na parte de perguntas e respostas, as pessoas devem ter cuidado de não exibirem dados pessoais ou referirem-se a casos em particular, sob pena de não mostrar-nos essas perguntas. Mas ainda antes dessa parte, a tua apresentação. Muito obrigada, Vítor. Muito bom dia a todos. Obrigada a todos, então, os que decidiram juntar-se a nós neste webinar. A mim cabe-me a parte de abordar o regime sancionatório relacionado com o livro de reclamações eletrónico e, antes de avançarmos, relembro que em 2023, já num webinar dedicado ao direito da reclamação, foi abordado o regime sancionatório de ambos os formatos do livro de reclamações, quer o físico, quer o eletrónico. Esta informação está disponível para consulta a todo o tempo. Ora, nós perspectivamos este webinar como um importante meio de apoio a todos os prestadores de cuidados de saúde no sentido de compreender a necessidade do cumprimento das normas que estão relacionadas com o livro de reclamações eletrónico e que mais relevam ao exercício do direito à reclamação. Assim,
E no que toca ao regime sancionatório relacionado com o livro de reclamações eletrónico e fazendo a devida articulação com a matéria que já foi aflorada pelo meu colega, pelo António, há minutos atrás, começamos por elencar os diplomas aplicáveis a este regime, concretamente o Decreto-Lei 156 de 2005, que é o Decreto-Lei então que visa reforçar os procedimentos de defesa dos direitos dos consumidores e utentes no âmbito do fornecimento de bens e prestação de serviços e institui também a obrigatoriedade da existência de disponibilização de livro de reclamações nos formatos físicos e eletrónico. O Decreto-Lei 126 de 2014, que é o diploma que aprova então os estatutos da ERSE, já subejamente conhecido. O Regulamento 65 de 2015, regulamento que estabelece as regras aplicáveis ao procedimento de tratamento das reclamações sobre os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, visando então a sua análise, a monitorização e que é aplicável a todos estes estabelecimentos sujeitos, portanto, à regulação da ERSE, independentemente da sua natureza jurídica. E, finalmente, o Decreto-Lei 9 de 2021, o regime jurídico das contraordenações económicas, que é o regime aplicável às contraordenações económicas que sejam então qualificadas por lei como tal, como é o caso das que vamos aqui abordar, as relacionadas com a matéria tendente ao livro de reclamações eletrónico, e que vamos então hoje abordar e explorar aqui neste webinar. Ora então, no que toca concretamente ao regime jurídico das contraordenações económicas e de uma forma geral, o montante da coima aplicável varia conforme duas situações. A primeira é a gravidade da infração, se a infração é leve, se é grave ou muito grave, considerando também a relevância dos bens jurídicos tutelados, e por outro lado a classificação das pessoas coletivas, como sendo microempresas, pequenas, médias ou grande empresa, e que é determinada conforme vamos ver também adiante. Ora, no que concerne à gravidade da infração, tal como já referi previamente, e sendo elas caracterizadas de uma forma geral, como leves, graves ou muito graves, o legislador entendeu caracterizar as infrações relacionadas, portanto, com esta matéria como graves. Isto também tendo em consideração a relevância dos bens jurídicos tutelados, neste caso em concreto o direito à reclamação. Vamos então agora explorar melhor os termos do artigo 19º deste regime, o regime jurídico das contraordenações económicas, no que toca à classificação das pessoas coletivas. Vimos já que elas podem ser divididas, conforme podem ver no ecrã, entre micro, pequenas, médias e grandes empresas. Neste seguimento, e tendo em consideração, portanto, a classificação das pessoas coletivas, deve-se referir que a mesma é determinada conforme o número de trabalhadores ao serviço a 31 de dezembro do ano civil anterior ao da data da notícia da infração, neste caso autuada pela entidade competente, que é a ERSE, e porque, vamos ver, tendo em consideração o facto de portanto, a reclamação chegar-nos numa determinada data, nós vamos apurar naturalmente os factos, vamos ver se existe ou não infração e depois então, a partir dessa data da notícia, deve-se efetivamente contar, portanto, este mapa pessoal como sendo o de reporte do final do ano civil anterior. Por exemplo, imaginem, se a data da notícia é hoje, o mapa de trabalhadores tem que se reportar então a 31 de dezembro de 2023. É de salientar concretamente que, face a este regime jurídico, a ERSE tem de notificar os prestadores para remeterem então o quadro de pessoal. Mas há outra questão que se coloca, que é quem são estes trabalhadores? E para este efeito o regime refere que os trabalhadores são os assalariados, as pessoas que trabalham para essa empresa com nexo de subordinação com ela e equiparados assalariados de acordo com a legislação específica, os proprietários gestores e os sócios que exerçam uma atividade regular na empresa e beneficiem em contrapartida de vantagens financeiras na mesma. Não obstante a informação anterior,
e a quando então o envio do mapa pessoal tem de ser efetuada uma análise para perceber então quantos trabalhadores estão identificados. E como se pode ver, portanto, no quadro que apresentamos no ecrã, nos vossos ecrãs, aquilo que podemos confirmar é que as microempresas detêm menos de 10 trabalhadores, as pequenas empresas entre 10 a 49 trabalhadores, as médias entre 50 a 249 trabalhadores e as grandes empresas comportam então mais de 250 trabalhadores. E também neste seguimento importa fazer aqui referência a uma aplicação muito particular no que diz respeito quer à situação relacionada com as fundações e pessoas coletivas de utilidade pública, bem como as freguesias, e também as restantes pessoas coletivas de direito público, portanto, que não constituem empresas que sejam abrangidas pela situação anterior, como já falei. E neste caso existe aqui uma equiparação, portanto há aqui uma equiparação então segmentada, isto é, as pessoas coletivas de utilidade pública, fundações, freguesias, são consideradas então microempresas, ainda que detenham um corpo de trabalhadores superior, portanto, e este facto é estabilizado desta forma, e os municípios e as restantes pessoas coletivas de direito público, ainda que detenham também um quadro de trabalhadores superior, são equiparadas a pequenas empresas, no caso em concreto, como tendo entre 10 a 49 trabalhadores, claro. Este quadro é um resumo daquilo que já vem sendo, portanto, em relação às considerações no que diz respeito ao número de trabalhadores, à classificação da pessoa coletiva, e apresento também agora, portanto, na última coluna, a coima aplicável. De facto, conjugando as infrações que aqui vamos abordar já de seguida e que já vimos que são caracterizadas como graves, assim como a classificação das pessoas coletivas, concretamente com aquelas particularidades que acabei agora de apresentar, portanto, no slide anterior, este quadro então acaba por elucidar bem os montantes das coimas aplicáveis, conforme seja uma pessoa singular ou conforme seja a empresa nas suas diferentes vertentes. Portanto, se micro, se pequena, se média ou se grande empresa. Vejam, por exemplo, a título exemplificativo que uma média empresa que tenha entre 50 a 249 trabalhadores vai ter uma coima aplicável entre 8.000 e 16.000 euros. Isto a título exemplificativo. Ou, por exemplo, uma microempresa pode ser, por exemplo, aplicável uma coima entre 1.700 a 3.000 euros. Portanto, este quadro, no fundo, trata um resumo de forma muito sucinta para que possam ter em consideração que, sendo uma contraordenação grave, portanto, tem coimas aplicáveis em função do número de trabalhadores e da classificação, então, da pessoa coletiva. Vamos então agora focar concretamente a nossa atenção nas infrações que já fui referindo aqui nesta segunda parte. E no que concerne concretamente ao livro de reclamações eletrónico, o artigo 5º-B do Decreto-Lei 156/2005, que já aqui referimos diversas vezes na sua atual redação, dita algumas obrigatoriedades, entre elas aquelas que estão, portanto, a aparecer nos vossos ecrãs. Concretamente, o fornecedor de bens e serviços é obrigado a possuir o formato eletrónico do livro de reclamações e, para este efeito, tem que estar devidamente registado na plataforma do livro de reclamações eletrónico. Os fornecedores e prestadores de serviços devem divulgar então nos seus sítios na internet, em local bem visível e de forma destacada, o acesso à plataforma digital, tal como o meu colega António já falou, portanto, na primeira parte da apresentação, e também devem ser titulares de endereço de correio eletrónico para efeitos da recepção das reclamações submetidas através da plataforma digital. Isto é, as entidades que não cumpram com estas normas concretamente podem incorrer em contraordenações económicas graves e, detectada esta situação por parte da ERSE, existe então todo um procedimento a observar e é agora então que vamos começar a navegar por esta incursão de etapas que temos vindo então a observar. Assim, e conforme disposto nos números 1 e 2 do artigo 5º-B do Decreto-Lei 156/2005, na sua atual redação,
o facto de não possuir o formato do livro de reclamações eletrónico e ou não divulgar nos respectivos sítios na internet, em local visível e de forma destacada, o acesso à plataforma digital e ou porque isto pode ocorrer em simultâneo, são de facto duas das infrações que o regime jurídico das contraordenações caracteriza como graves e que também para nós são as mais frequentes. Contudo, o legislador ditou que, face a esta matéria em apreço, a instauração do procedimento contraordenacional por violação do disposto, portanto, naquelas normas, não acontece de imediato. Assim, primeiro, deve-se emitir uma advertência à entidade para a adoção das medidas necessárias ao cumprimento destas obrigações que acabei de falar e que devem acontecer num prazo de 90 dias consecutivos. E só depois desse prazo ser ultrapassado, portanto, só depois de decorridos estes 90 dias consecutivos, é que se vai verificar se de facto o prestador cumpriu com a advertência e implementou as medidas corretivas ou se efetivamente continua, portanto, com aquela lacuna. No caso em concreto, se ele implementou as medidas corretivas, a ERSE, que é a entidade competente para a instauração dos procedimentos de contraordenação, vai determinar então o arquivamento. Caso contrário, isto é, se o prestador continua a não cumprir a norma legal, a ERSE então prosseguirá com a instauração do procedimento de contraordenação, sendo que para este tipo de ilícitos estão previstas aquelas coimas, como já falámos anteriormente, e que eu fiz até questão de voltar a relembrar naquele quadro que se encontra, portanto, ali debaixo daquele sinal de perigo. Assim, frisamos que existem elementos essenciais a ter em consideração e, apesar disto parecer um pouco repetitivo, é extremamente importante que voltemos a relembrar. Nos casos destas violações previstas nos números 1 a 3 do artigo 5º-B, tem de ser efetuada então uma advertência prévia para a adoção das medidas necessárias, ao que então decorridos estes 90 dias consecutivos e depois de notificado o prestador, vai decorrer uma análise e será efetuado então o arquivamento dos autos se verificar o cumprimento ou então a instauração de um processo de contraordenação no caso de se verificar o incumprimento. De seguida, apresentamos uma espécie de esquema e peço-vos então para me acompanharem, portanto, neste raciocínio, que é o esquema que melhor explica o procedimento de monitorização que temos na ERSE relativamente a esta questão. Então, no caso concreto, para as disposições que já falámos anteriormente, e verificando-se esta conduta, tem de ser efetuada concretamente uma advertência prévia. Assim, é efetuado o envio de um ofício para o prestador com um aviso de recepção, elencando a infração e a necessidade de implementação da medida corretiva concreta. E é nessa altura que é instituído então o prazo de 90 dias consecutivos, que conta a partir, portanto, da data de recepção efetiva daquele ofício por parte do prestador. No prazo final, portanto, decorridos aqueles 90 dias e conforme então o comportamento do prestador, vai ser efetuado o arquivamento dos autos, como já vemos ali mais naquele segmento final do esquema, ou então a instauração do processo de contraordenação, se ele continua a incumprir. Contudo, é importante referir que o prestador tem que efetuar a prova dessa correção. Isto é determinante para a análise final. E ainda que nós tenhamos outros mecanismos de verificação, nomeadamente da inscrição da plataforma Livro de Reclamações Eletrónico, no que concerne concretamente à divulgação da plataforma no site, é necessário efetivamente que o prestador faça este ajuste e que comunique, portanto, as correções que foram efetuadas. Voltamos a elencar a importância da necessidade de submeter a reclamação no prazo dos 10 dias úteis, que importa clarificar, ainda que o meu colega já o tenha feito, mas esta matéria é extremamente importante,
é essencial cumprir com este prazo dos 10 dias, apesar de que o regime geral fala em 15 dias úteis e não queria que ficassem confusos, é só mesmo uma chamada de atenção porque existe confusão muitas vezes nesta matéria, portanto o regime geral estabelece estes 15 dias úteis, mas portanto, para a saúde, no caso em concreto, por força dos estatutos da ERSE, o prazo é diminuído então para os 10 dias úteis. E assim é, e também é facto que o prestador tem que tramitar a reclamação no sistema de gestão de reclamações, tal e qual como o colega já elencou anteriormente. E no que toca especificamente a esta situação, portanto, da tramitação das reclamações no sistema de gestão de reclamações, isto contém, portanto, um conjunto de situações, nomeadamente a obrigatoriedade de adesão, por força do Regulamento 65/2015, que também já falamos aqui, e do acesso e da tramitação específica no que diz respeito quer à quer também da resposta dada ao utente e das alegações do próprio prestador. Para finalizar, é de invocar a responsabilidade na cooperação de ações requeridas pela ERSE, concretamente as que estão estabelecidas pelos seus estatutos e sublinhadas pelo Regulamento 65/2015, onde se ressalta que, de facto, o incumprimento da obrigação de resposta às solicitações de cooperação dirigidas pela ERSE, incumprimento este caracterizado pela não prestação de informações ou então pela prestação de informações falsas, inexatas ou completas, ou então ainda pela recusa de colaboração, incorre igualmente em sanção prevista e punível pelos estatutos da ERSE, como podem verificar então nas vossas telas, estando sujeito, portanto, a uma coima que difere sendo pessoa singular ou coletiva e conforme veem ali a vermelho os valores. Já falámos aqui também sobre o alerta de supervisão 5/2024. O meu colega fez um enquadramento muito assertivo em relação a este alerta de supervisão e aquilo que também posso transmitir é que desde que este alerta então foi emitido e este alerta volta a relembrar sobre as obrigações do prestador de cuidados de saúde no setor privado, cooperativo e social relativamente às matérias relacionadas com o formato eletrónico do livro de reclamações. Portanto, desde que ele foi emitido, a ERSE tem vindo então a monitorizar o comportamento dos prestadores de cuidados de saúde então nesta matéria. Ora, face ao exposto até aqui e em concordância com o procedimento de monitorização definido previamente, desde 18 de julho de 2024 até ontem, portanto até ao dia 6 de novembro de 2024, a ERSE notificou já 39 prestadores, emitindo as respectivas advertências para cumprimento das normas que já fui elencando até aqui. E que volto novamente a frisar por uma questão de reterem de facto esta situação. São elas concretamente, então, a falta de registro na plataforma eletrónica do livro de reclamações e a falta de divulgação nos respectivos sítios na internet, em local visível e de forma destacada do acesso então à plataforma digital. Posto isto, cumpre-nos referir que estes prestadores que foram notificados encontram-se então em monitorização, no enquadramento dos 90 dias consecutivos, que a norma prevê para o efeito, conforme também já vinha a referir, e relembro que também terminados estes 90 dias e tendo em consideração a monitorização e a verificação então do cumprimento das normas, no que toca desde logo à correção ou à implementação das medidas corretivas que o prestador tem de efetuar, concretamente, e volto a relembrar, a falta de registro ou, por outro lado, portanto, a falta de divulgação nos sítios da internet da plataforma, é que, portanto, a ERSE vai decidir efetivamente se vai optar pelo arquivamento dos autos, isto no caso então do prestador cumprir com as medidas corretivas, ou então na instauração do procedimento contra a ordem nacional no caso de continuar então este incumprimento da norma.
Desta forma, e considerado o procedimento na sua totalidade, à data atual a ERSE emitiu 11 advertências pela infração relacionada com a falta de registro na plataforma do livro de reclamações eletrónico e 28 advertências pela infração relacionada então com a falta de divulgação no respectivo sítio na internet. Para finalizar, é importante frisar que cada prestador de cuidados de saúde deve evitar este mecanismo das advertências. Não podemos esquecer que a advertência existe porque, de facto, já verificamos o incumprimento. Na verdade, ela serve apenas como que uma espécie de lembrete, não é? E de avisar com alguma formalidade que no final daqueles 90 dias o prestador será punido se de facto não cumprir, portanto, com aquelas obrigações. A realização deste webinar surge então fruto da necessidade desta clarificação do regime relativo ao livro de reclamações eletrónico e, de facto, o objetivo da ERSE é sensibilizar os prestadores neste sentido. Como já fui referindo até aqui então, a ERSE tem vindo a monitorizar os prestadores de cuidados de saúde, quer no registro na plataforma do LRE, quer na divulgação dos respectivos sítios na internet, e face então ao exposto, aconselhamos vivamente a leitura do Alerta de Supervisão 5/2024, que já aqui foi várias vezes elencado e esmiuçado. Contudo, e tendo em consideração esta última parte que trata de facto do regime sancionatório, nada obsta a que cada prestador, no seu dia a dia, efetue as suas respectivas consultas, no que diz respeito concretamente também à matéria contraordenacional que se encontra vertida na página 5 deste alerta de supervisão. Assim, consideramos que este é um momento preventivo de importância fundamental para que os prestadores, de uma forma geral, compreendam a importância do cumprimento das normas que já fomos abordando e, apesar da ERSE considerar estes momentos fulcrais, não pode deixar de estar atenta, tendo naturalmente que intervir quando necessário e oportuno. E então terminava assim agradecendo a todos a vossa atenção. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Agora passo a palavra ao António Ferreirinha. Sim, obrigado, Vítor. Aproveito e agradeço também à Sofia esta excelente segunda parte da apresentação, mas sim, eu tenho agora a palavra porque entendemos que não poderíamos deixar de finalizar esta apresentação com um elemento que não está mencionado no índice, mas como muitas vezes durante a apresentação reiteramos a existência de informação que está disponibilizada no nosso site e os conteúdos que a ERSE produz, não poderíamos terminar sem apresentar um pequeno vídeo que preparámos para ajudar à navegação no nosso website. Foi um vídeo que preparámos e que começa na página da entrada da ERSE, em www.erse.pt, onde podemos consultar os destaques da atividade da ERSE, as notícias mais recentes sobre a atividade da ERSE, uma lista de contactos úteis para utentes e prestadores e ainda o rodapé que vimos há pouco na apresentação, com ligações para formulários úteis e a ligação para a plataforma eletrónica do livro de reclamações, que pode ser utilizada como exemplo. Na parte superior temos um conjunto de separadores separados por áreas ou segmentos de interesse. Abrindo a área prestadores, podemos aceder à área submissão de reclamações, onde teremos um conjunto de informação relevante relativamente à submissão de reclamações, nomeadamente as perguntas frequentes sobre a submissão das reclamações, acesso ao guia de apoio ao utilizador do SGREC e, na área respeitante ao livro de reclamações eletrónico, uma nova ligação para a plataforma, para o website da DGC e também as nossas perguntas frequentes sobre o livro de reclamações eletrónico. Clicando, temos acesso a um conjunto de perguntas e, por exemplo, abrindo a hipótese a pergunta 8, temos acesso a uma resposta completa que pode auxiliar. Caso nenhuma destas respostas ou estas perguntas sirva, na pergunta 14 temos também alguns contactos aos quais recorrer para fazer pedidos de informação à ERSE. Também na área prestadores podemos consultar outras perguntas frequentes, selecionando esta opção diretamente, como por exemplo as perguntas frequentes sobre submissão de reclamações
AERS, onde temos também aqui um conjunto vasto de 26 questões sobre submissão de reclamações que certamente serão úteis. Também na área prestadores, clicando em alertas de supervisão, comunicados, informações e escolhendo a opção alertas de supervisão, fazemos uma pesquisa por ano e podemos, por exemplo, consultar o alerta de supervisão 5/2024, que foi objeto deste webinar, com um pequeno sumário e também um link para aceder à versão do alerta integral em formato PDF. Para além destes recursos, também na área prestadores, temos um conjunto de informações que a ERS vai publicando e alguns produtos informativos, nomeadamente destaco aqui o guia prático para a prestação de teleconsultas, que podemos também aceder na sua versão integral e que resultou do estudo efetuado sobre a garantia dos direitos dos utentes nas teleconsultas e que foi objeto de uma apresentação nas jornadas previamente à elaboração e publicação do guia prático. No que diz respeito à legislação, a legislação está organizada por um conjunto de interesses e destinatários. Podemos escolher legislação, prestadores e na área de reclamações temos acesso a alguns dos diplomas que fomos abordando durante esta apresentação. Aconselho também vivamente a consulta da área utentes, especificamente a área direitos e deveres, onde temos acesso à nossa versão integral dos utentes dos serviços de saúde, com um conjunto vastíssimo de conteúdo direcionado e organizado por direitos e deveres. Ou ainda as versões consolidadas, nesta área de direitos e deveres, onde podemos escolher os vários direitos e depois os assuntos e os temas e ainda consultar os vários separadores disponíveis sobre esses temas ou as versões consolidadas disponíveis para descarregamento. No que diz respeito ao direito a reclamar e a apresentar queixa, dispomos de 5 separadores diferentes e ainda de uma versão consolidada que possa ser descarregada e utilizada. Trata-se de conteúdos que a ERS vai atualizando com regularidade e que convém ir consultando. Aconselho também a consulta da área eventos, onde temos acesso aos eventos que foram realizados anteriormente e a um conjunto de conteúdos. Aqui as jornadas de 2024, com as apresentações de diapositivos. Relativamente a webinars também, temos o webinar do ano passado, que destaco relativamente ao direito à reclamação, tramitação de reclamações, elogios e sugestões, também com um conjunto de conteúdos disponíveis e, como não poderia deixar de ser, podem encontrar também aqui a área destinada ao presente webinar, onde possivelmente terão efetuado também a vossa inscrição e onde será disponibilizado um conjunto de conteúdos. E são estes, essencialmente, os grandes pontos e a nossa ajuda e o nosso contributo para ajudar e recomendar a navegação e a consulta dos vários conteúdos que disponibilizamos no nosso website, certos de que poderá ajudar-vos na vossa atividade e melhorar o desempenho de todos.